O primeiro tratado que fiz, Lucas escreve isso, tá? A Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer quanto a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que ele havia escolhido, e aos quais ele também se apresentou, vivo após sua paixão, ou após a sua ressurreição, como diz as versões mais atualizadas, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por ele durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, e tendo reunidos com eles, ordenou-lhes, aqui foi uma ordem, foi uma ordenança de Deus, ele disse, que não partissem de Jerusalém, ou em outros textos disse, permanecei em Jerusalém, até que a promessa do Pai, que ele disse a mim, e que vocês ouvistes, como diz aqui na King James, ou seja, que eles precisavam permanecer ali, até que a promessa se cumprisse. E uma das coisas que o Senhor colocou claramente no meu coração, e que nessa noite eu quero partilhar com você, sendo a minha segunda oportunidade de contribuir acerca do discipulado nessa série, uma série que foi de 3 domingos, 6 mensagens, eu estou pregando a segunda, contribuindo, teve 4 outros irmãos que contribuíram, para manter a chama acesa, ouça, por favor, para se manter a chama acesa, eu, você, nós vamos ter que se apegar a uma palavra. Ninguém mantém a chama acesa, se não tivesse apegado a uma palavra. Por quê? Porque nos dias em que nós estamos vivendo, é muito fácil nós sermos guiados por muitas vozes, é muito fácil nós sermos guiados por muitas diretrizes, é muito fácil nós sermos guiados por aquilo que o mundo autodidata, que o mundo abarrotado de informações, ele pode nos oferecer. Queridos, eu não sei você, mas o Gabriel que fez aniversário ontem, depois você passa lá, dá um abraço nele, eu matei ele de vergonha hoje, o Gabriel que fez aniversário ontem, ele foi lá em casa fazer uma instalação de algo, e aquela instalação deu errado de primeira, e a primeira coisa que eu pensei a dizer para ele que estava instalando é, Biel, você já deu uma olhada no YouTube? Ele falou, pastor, eu já olhei, mas eu preciso olhar com um pouco mais de calma, para consertar essa falha do sistema que deu aqui. Por quê? Porque a nossa geração, ela tem acesso a informações muito rápidas. Eu não estou com o meu celular, quando eu venho para a igreja, deixo o meu celular longe, né? Mas essa geração tem acesso a informações muito rápidas. Nós somos muito autodidatas. Se você quiser fazer qualquer receita hoje, você já não precisa mais do livro de receitas. O livro de receita se tornou digital, você vai lá e clica, e aquilo te dá uma saída. Se você estiver na situação da Elaine, como a Elaine disse, né? Você está querendo fazer algo que você só tem um ingrediente. Hoje em dia, pasme você, se você quiser fazer algo que você não tem todos os ingredientes, você vai lá, como substituir essa receita com outro ingrediente? E o camarada, né, aparece lá, você pode colocar isso, você pode colocar aquilo, a alternativa também é essa. Ou seja, numa geração ou em um tempo que nós estamos vivendo, que está abarrotado de informação, nós precisamos ser como o salmista disse que ele era. Ele disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e nela eu permanecerei. Ou seja, para manter a chama, pastor Vitor, do discipulado acesa, nós vamos precisar ter uma palavra. Em meio a tantas informações, nós vamos precisar ter uma palavra. E é difícil nós falarmos isso, porque uma geração como a nossa, que quer algo novo a todo momento. Nós somos a geração que não se sacia. Queridos, chega a ser
eu ia falar depressivo, né? Mas chega a ser para alguns. Cara, você vai lá e compra o modelo, e vou lá, eu falando celular, o modelo de celular X, o 14. Aí já lança o 15, e quando lança o 15, eles já mostram o protótipo do 16. E você fala, como que eu vou vencer? Como que eu vou conseguir acompanhar a tendência, acompanhar as mudanças, acompanhar aquilo que é oferecido? É difícil. E o que nós vamos precisar para nós mantermos a nossa chama acesa? Você vai precisar talvez eliminar o excesso, eliminar aquilo que é excedente, eliminar aquilo que talvez está atrelando peso em vez de atrelar valor. Cara, gostei disso aqui. Para você manter a chama acesa, você vai precisar, Maiara, pegar algo que talvez só está atrelando peso e não está atrelando valor, e você vai ter que eliminar, e vai ter que se focar numa palavra só. Em uma palavra só. Sem precisar que aquela palavra se atualize. Quando eu falo isso, eu lembro do livro que eu tenho escrito, que eu estou escrevendo, que é Os Dias de Noé. Noé, ele conseguiu ouvir algo e andar 100 anos sobre algo que ele ouviu uma só vez. Então, como a Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, talvez nós vamos ter que ter a postura de Noé. Ter uma palavra, ter algo que nos guie. E talvez você possa estar aqui, eu quero conseguir falar para o maior número de pessoas. Às vezes tem pessoas que falam, pastor, você fala algumas coisas que eu não consigo compreender. Pois bem, então vamos falar de forma compreensível. Talvez ter uma palavra é trazer à sua memória aquilo que um dia, em algum momento da sua vida, falaram para você, ou leram para você, ou você mesmo abriu a Bíblia e leu, e aquilo queimou no teu coração, que você não consegue esquecer até o dia de hoje. Talvez essa seja a palavra que vai manter a sua chama acesa, que vai nortear a sua vida. Eu costumo compartilhar com os irmãos aqui, a primeira vez que o Espírito de Deus me despertou numa madrugada, era 3h33. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava naquilo que é conhecido como favelinha. Vou explicar. Lá nos Estados Unidos tem um bairro chamado Favelinha, que é um bairro onde moram algumas pessoas, lá na Flórida, que não têm oportunidade de morar em bairros mais privilegiados. E pasme você, eu comecei morando nesse bairro. E um dia eu estava lá, tinha aproximadamente 17 para 18 anos, e eu me lembro como se fosse hoje. Foi um pastor hispano, pastor Miguel. Ele olhou nos meus olhos e ele me colocou de costa para a geladeira. Me encurralou, igual a gente quer fazer com alguma pessoa que veio aqui hoje de novo. Vamos encurralar umas mulheres abençoadas aí, né, Leidinha? E ele chegou para mim e falou assim, minha filha, você tem um chamado de Deus. E você vai conseguir ouvir a Deus a partir de hoje, como você nunca mais ouviu. Como você nunca tinha ouvido antes. E naquela madrugada, Mari, 3h33, eu despertei. E quando eu despertei naquela madrugada, 3h33, eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, estava lá, Jeremias 33:3. Clama a mim, e anunciar-te-ei, e proclamarei coisas ocultas e escondidas, que ainda não sabes. Então todas as vezes, eu estou falando de lá atrás, irmão, estou com 42 agora, já se passam mais de 25 anos, ou 25 anos, todas as vezes que eu acordo de madrugada, seja para ir no banheiro, se eu olhar no relógio, e for 3h33, ou próximo disso, eu sei que eu tenho que orar. Aquela palavra norteia a minha oração, aquela palavra norteia o meu modus operandi de tratar e trabalhar com Deus. Uma palavra que eu recebi quando eu tinha 17 anos, mas que ela está vigente até os dias de hoje. Todos nós, pela graça de Deus e pelo amor que Deus tem por nós, um dia recebemos algum tipo de instrução que deve nortear a nossa vida até os dias de hoje. E se você quiser manter a sua chama acesa, você precisa se apegar a uma palavra. A uma palavra. Talvez para você pode ser Salmo 23. E eu oro para que Deus nos batize novamente. Não com algum tipo de
saudosismo, mas que Deus nos batize com a mesma chama que nós tínhamos nos primeiros dias, quando nós ouvíamos falar de Salmo 23, e nós literalmente queimávamos por Jesus. Inclusive eu até, quando eu estava nas redes sociais, já faz uns 7 meses que eu não apareço por lá, para fazer algum tipo de live, quando eu fiz algumas lives, eu fiz sobre o Salmo 23, por quê? Porque é um salmo que parece ser algo que se tornou batido na nossa vida, mas é algo poderoso, algo que talvez seja uma palavra que norteia a tua vida. O verso 8 de Salmo 23, o último verso, Salmo tem verso. O verso 8 de Salmo 23: certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, olha que palavra. Então hoje, nessa noite, de forma objetiva aqui para vocês, para você manter a chama do discipulado aceso, você vai precisar lembrar de uma palavra que o próprio Deus deu à sua vida, para que todas as outras coisas que falam nos seus ouvidos, tentando tirar você da linha de uma palavra, se torne apenas um eco e não mais uma voz. Não, preciso repetir isso. Eu preciso repetir isso. Você, eu, nós vamos precisar nos apegar a uma palavra de todo o nosso coração, para que todas as outras vozes desta geração se tornem ecos. Sabe por quê? Antigamente, quando eu assistia televisão, e já faz mais de 23 anos que eu não assisto televisão. Quando eu assistia jornais da Record e aqueles outros jornais. Era igual você ver um mar de sangue. Irmãos, eu assistia Gil Gomes. Não, os jovens vão olhar para mim e vai falar assim: é línguas estranhas isso, pastor? Eu assistia Gil Gomes. E a gente se abismava, porque parecia que era muito do mesmo, Roberta. Era sempre algo sobre criminalidade e etc. Mas hoje, quando você liga as mídias em massas, tudo que você ouve é que tem um novo gênero surgindo. Agora estão lutando para ter aborto no Brasil, estão lutando. E parece que a gente vai sendo meio que conduzido em um rio que está sendo passado para nós nos preocuparmos com aquilo que eles querem que a gente se preocupe. Gente, vamos lá, vamos ser honestos aqui nesta noite. Podemos ser honestos aqui com todos vocês? Nós estamos agora nos preocupando com OVNIs, com ETs, com vida extraterrestre. Gente, por favor, para e pensa se isso não é uma distração para nós tirarmos os nossos olhos do que verdadeiramente deveríamos nos preocupar. Então, se nós queremos manter a chama do discipulado acesa, nós vamos precisar nos apegar a uma instrução, a uma palavra. E a instrução que aqueles discípulos, que aqueles homens receberam, Vitor, foi: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E sabe, eu preciso ser enfático com você nisso agora. Por que eu preciso ser enfático com você nessa fase? Porque na verdade, essa instrução não veio do pastor João Muniz, do pastor Alex, da pastora Fernanda, da Raquel, pastor Max, pastor Ney. Não veio de um pastor qualquer. Veio do bom pastor, a saber, Jesus o Cristo. E quando essa instrução veio de Jesus o Cristo, Ele deu essa instrução para 500 pessoas, um pouco mais das pessoas que estão aqui nessa noite. E sabe o que aconteceu? 2/3 não conseguiram seguir essa instrução. Não, repito isso com amor no meu coração. O próprio Jesus, Fran e Turbo, o próprio Jesus, não foi João Muniz. Foi Jesus quem disse. E sabe como ele disse? Ele disse do Monte das Oliveiras, sendo levado aos céus. Ei, quer mais manifestação do que essa? Sendo levado aos céus. Imagina, aqueles homens olhando uma cena que nem Hollywood consegue replicar. E ainda assim, a instrução
de alguém que morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus mediante de todos, ela não conseguiu ser seguida por todos. Não. Me perdoe. Talvez eu precise ouvir isso de mim mesmo até novamente. Mas eu preciso repetir. Alguém que morreu, ressuscitou, apareceu em vida. Ficou 40 dias, uma quarentena toda, instruindo. Depois, quando ele foi partir da terra, ele partiu como se fosse uma ascensão. Ele voou, irmãos. E das 500 pessoas que receberam essa instrução, apenas 1/3 conseguiram permanecer. O que eu estou dizendo para você não é fruto do meu pensamento, não é fruto daquilo que eu quero que você entenda ou receba, é fruto daquilo que Jesus tem nos mostrado durante os milênios. Se nós não conseguimos ser conduzidos por uma palavra, dificilmente nós vamos conseguir manter a chama acesa. E sabe por que eu penso que algumas pessoas não conseguiram ser conduzidas por aquela palavra? Porque aquela palavra, Vitor, que era algo que mantinha essa dinâmica que você projetou, de manter a chama acesa, ela estava incluindo eles manterem a chama acesa, para que eles pudessem cumprir algo que era um propósito quase que incabível, quase que impossível. Missão impossível naquela época, a missão impossível 1 foi Atos. Depois que Steven Spielberg começou aí chamar os caras para tentar fazer missão impossível, mas essa era a missão impossível. Por quê? Porque havia uma promessa que transcendia o entendimento deles. Jesus disse: se vocês permanecerem por essa palavra, eu vou derramar sobre vocês um espírito que vocês não conhecem, ou eles conheciam o espírito. Esse espírito vai encher vocês de poder. Vocês vão viver internamente um avanço exponencial. E quando vocês viverem esse avanço exponencial, vocês vão conseguir fazer exatamente aquilo que eu disse por intermédio do apóstolo João: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, porque até aquilo que vocês não acreditam ser capazes de fazer, vocês farão por intermédio do Espírito que eu enviarei a vocês. Agora, a promessa era grande, não era? Eu ia usar um exemplo aqui tosco, mas eu não vou usar. Eu ia falar, tem igual as promessas que algumas pessoas colocam aí, de criptomoedas e etc. Sai fora disso, irmão, pelo amor de Deus. Fique rico, irmão, para. A promessa era muito, só que o processo para você viver a promessa, o processo para você manter a chama acesa, era de igual forma difícil. Porque não existe grandes promessas sem grandes processos. Não existe grandes promessas sem grandes processos. Ninguém vai viver algo magnífico sem se submeter a grandes processos. Não adianta, é utopia. A nação, a geração dopamina, a geração conforto, a geração prazer, a geração bem-estar, ela acha que não existe processo, mas Deus continua submetendo a sua igreja a processos magnânimos. Manter a chama acesa era ouvir uma palavra e seguir aquela palavra. E seguir aquela palavra era entrar num nível de um processo que não só manteria a chama acesa, mas manteria o coração deles preparado para aquilo que havia de vir. Porque quando Deus disse, ouça, quando Deus disse, se vocês ficarem no lugar da instrução, eu vou enviar o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Eles sabiam exatamente o que era ser testemunha. E o Vitor já falou aqui, nós já ensinamos isso várias vezes. Ser testemunha era ser alguém que estava disposto a morrer por uma causa.
E nós falamos com os jovens num sítio. Que bênção foi falar com vocês. O sentido da vida, o propósito da nossa existência. Se nós não estamos dispostos a morrer por algo, talvez nós não somos dignos a viver. E olha que interessante, eu vou ensinar algo para vocês aqui, que faz o meu coração arder, queimar. O livro de Atos tem 28 capítulos, Vitor. Só que quando Jesus dá a promessa de que eles iriam ser testemunhas, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, a Bíblia vai nos mostrar, Elaine, que o livro de Atos, tendo 28 capítulos, tem a palavra testemunho ou testemunhar 29 vezes. É como se Deus tivesse dito assim: você quer manter a chama acesa? Você vai manter a chama acesa, você vai receber uma promessa inacreditável, magnífica. Mas qual é o fim dessa promessa? É testemunhar. Eu vou escrever esse capítulo, esse livro dos atos do Espírito por intermédio dos apóstolos. Mas eu quero que vocês entendam que a palavra testemunhar, ou seja, a proclamação, ela não vai ser limitada a 28, ela vai ser 29, porque quando vocês partirem, virá uma outra geração, que também vai ser cheia do Espírito, mas que também está incumbida de proclamar. A gente só mantém a chama acesa, porque Deus quer que a gente cumpra um fim, Pacheco. – 28 capítulos, Atos, 29 vezes a palavra testemunhar. Agora olha que coisa interessante, sendo fiel aqui ao ser objetivo. Quando Deus ele disse, quando ele dá uma palavra de permanecer em Jerusalém. Você vai ler aqui, por exemplo, em algum dos textos aqui, que Atos capítulo 1, que o lugar onde eles estavam, que era o Monte das Oliveiras, eu tive o privilégio de estar lá, até o cenáculo, que é em Jerusalém, fica a distância de um caminho de um sábado. Quer ver? Para não ficar só nas minhas palavras. Atos capítulo 1, versículo 12, projeta para mim, Igor, por favor. Então eles voltaram para Jerusalém, mas aqui já está na versão nova, né? Mas está aí, fica a distância, na minha versão aqui, a King James, diz assim, olha só. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E ali, as versões atualizadas, elas acabam arredondando, e não tem problema, talvez isso não faça tanta diferença. Mas a distância do caminho de um sábado era 2.000 côvados. O que é exatamente, ouça, o que é exatamente, pastor Marcelo, 888 metros. Não, vou repetir aqui. O que é exatamente 888 metros. 888. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão permanecer no lugar da instrução, e o lugar da instrução não é o Monte das Oliveiras, por mais que o Monte das Oliveiras é extremamente agradável, e tem um porquê, agora está fluindo a graça, né? Mas então, não vou reter não, mas o Monte das Oliveiras fica perto da Porta Dourada, fica em frente à Porta Dourada, que é a porta que foi fechada, depois que Jerusalém foi tomado, mas que será aberta quando Jesus voltar. Jesus disse, da mesma forma que vocês estão me vindo ir daqui, vocês vão me ver voltar daqui. E essa porta, como é que fala lá? The Golden Doors, né? Que é a porta dourada, a porta de frente para aquele cemitério de Jerusalém, que tem mais de 150 mil pessoas enterradas ali. Todo judeu quer ser enterrado ali, por causa de uma palavra de Ezequiel, que disse, quando o Messias chegar, que ele pisar no Monte das Oliveiras, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. Mas agora olha que coisa interessante, eles saíram do Monte das Oliveiras, que é um lugar fantástico, tem um observatório, a coisa mais linda.
E eles partiram 888 metros até o cenáculo, o lugar da instrução. 888. O que Jesus estava dizendo? Permaneça, porque a promessa vai startar algo novo na vida de vocês. A promessa, ela vai dar start a algo novo. O Pai, o Filho e o Espírito é o selo, é a garantia disso. E para algumas pessoas não entendem, mas 8 é o início de um novo ciclo. Como já diz alguns amigos meus, claro que com espontaneidade eles dizem que Deus só sabe contar até 7. E depois de 7 ele volta a contar até 7 de novo. Então o ciclo, o número divino é 7. E aqueles homens andaram para um lugar onde startaria um novo ciclo. Agora, claro, para viver um propósito magnânimo. E qual era o propósito? Permanecer no lugar da instrução. Note vocês que com o texto que nós lemos não fala, ouça, não fala que Jesus disse para eles orarem. Coloca aí de novo para mim, por favor, Atos capítulo 1, versículo 4. Por favor. Enquanto ceava com eles, ordenou-lhes a não se ausentarem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou, que de mim ouvistes. Jesus não disse para eles, fiquem em Jerusalém orando. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Por quê? Jerusalém para eles, Mari, é o lugar da instrução. Então por que que eles oravam 3 vezes ao dia? Já parou para se perguntar isso, irmãos? Por que é então, Rodrigo, que eles oravam 3 vezes ao dia? Porque quando você permanece no lugar da instrução, Deus nunca vai deixar você sem um entendimento daquilo que você precisa fazer. No lugar da instrução, você vai ter clareza do que você precisa fazer. E para aqueles homens, o que eles precisavam fazer é: permaneça em oração 3 vezes por dia, até que a promessa se cumpra. Jesus não disse para eles orarem, disse volta para o lugar da instrução, porque no lugar da instrução, você vai saber o que fazer. Agora olha que coisa interessante, queridos. Voltar para o lugar da instrução, é voltar para um lugar aonde nós vamos precisar obedecer a coisas que nós não conseguimos entender. É difícil, né? Não é para você não, só para mim que é. Voltar para o lugar da instrução é voltar a obedecer ou ter que obedecer a coisas que nós não conseguiremos entender. Porque pare e pensa comigo. Eles voltarem para Jerusalém, você pode ler isso em João capítulo 20. Eles estavam voltando num lugar que era de intimidação para eles. Haviam matado o mestre deles, gente. Não era um lugar seguro. Voltar para um lugar de instrução é voltar para um lugar onde tinha toda a cultura que eles conheciam. Mas agora que eles já não eram mais adeptos, na sua totalidade. Porque alguém havia trago sobre eles uma nova cultura, uma cultura celestial. E isso é tão marcante, um dia aqui eu já ensinei sobre isso. Isso é tão marcante que quando eles voltaram, misturaram homens, mulheres e crianças no mesmo lugar. E isso não existe em Jerusalém. Homem e mulher não oram no mesmo lugar. Então eles estavam se colocando em um lugar onde a cultura agora era outra. Onde não era algo habitual. A gente nunca fez assim. A gente nunca viveu assim. Mas agora, porque alguém nos instruiu, nós vamos ter que viver assim. Então se você ler ali, no capítulo 1, no versículo 14, vai estar dizendo lá estava Maria, as mulheres que serviram Jesus, Susana e assim por diante. Ficar no lugar de instrução é ficar num lugar onde a obediência, ela nem sempre vai ter, ouça, onde a obediência nem sempre vai fazer sentido com a sua lógica.
Cara, isso é demais, por favor. Para e pensa nisso, um pouquinho só. Sabe o que nos dá segurança? É quando a matemática fecha. Quando a matemática não fecha, nós não temos segurança. E sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vai para um lugar onde a conta não fecha. Vai para um lugar onde aqueles que mataram o mestre de vocês podem matar vocês. Vai para um lugar onde a cultura de vocês vai ser um contraponto para a cultura deles. Porque imagine, irmão, sabe o que significa cenáculo? Tive uma revelação aqui, vou quebrar o gelo. Tive uma revelação aqui. Eu descobri porque crente come tanto, pastor Marcelo. Eu descobri porque crente come tanto. Porque cenáculo, em sua etimologia, é cozinha. Sabia disso? Deus falou, permanece na cozinha. Vocês vão ter que ficar, comer junto, orar junto, cozinhar junto. Imagina que coisa santa. É por isso que a mesa nos faz tanto sentido. Mas vamos voltar para a palavra. Talvez essa seja a palavra, né? A mulherada não gosta muito disso, né? Mas lembre-se, tinha homens e mulheres. O homem também pode ir para a cozinha. Nenhum ouviu um glória a Deus feminino aqui. O homem também pode ir para a cozinha, irmã. Aí agora surgiu aqueles glória a Deus tímido, né? Permanecer no lugar de instrução era permanecer no lugar onde nem tudo tinha todas as respostas. Sabe o que eles perguntaram para Jesus? Eles perguntaram para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus passou 40 dias instruindo eles acerca do reino. E a primeira pergunta que eles fizeram foi: é agora? É essa hora? A gente quer tudo direitinho de novo. E aí Jesus dá aquela resposta enfática, né? Que essa geração não aguenta receber. A nossa geração não aguenta receber essas respostas de Jesus. Jesus disse assim para eles: olha, o dia e a hora não compete a vocês. Jesus disse assim, ó, desculpa, irmãos, Jesus era educado. Jesus era muito educado. Ele disse assim, ó, não é da conta de vocês. O que você precisa fazer é conseguir obedecer permanecendo. Cara, isso é demais. Eu estou na fase, eu estou na semana de bugar a mente, então eu estou perigoso, não posso ficar falando muito. Porque o que Jesus disse foi exatamente isso. O dia e a hora não compete a vocês, senão ao Pai que está nos céus. Então o que compete a vocês é continuar crendo e obedecendo, mesmo sem entender. Ah não, eu vou ministrar nessa noite. Talvez você esteja vivendo alguma situação que você não está entendendo. Talvez exista alguma situação na sua vida que a matemática não fecha a conta. Talvez tenha algo acontecendo com você que você não consegue compreender. Nessa noite, Jesus trouxe você aqui para manter a chama acesa. E o que Ele diz é: continue crendo mesmo sem entender. Continue crendo mesmo sem entender. Continue obedecendo mesmo sem a conta fechar, mesmo sem a sua equação, sem a sua calculadora funcionar. Continua crendo. Continua crendo. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu fechei o computador ali e não vou falar mais. Jesus ensina. Gente, olha quem está trabalhando na recepção. Não vou fazer ela passar vergonha, não. Olha aqui, olha para mim. Jesus ensina que o lugar de manter a chama acesa
é o lugar da unidade. Isso é uma afronta para o 2023. Porque permanecer no lugar da unidade é permanecer no lugar onde as opiniões são divergentes. Onde eu não sou igual ao Ariel. Onde o Ariel não é igual a mim. Onde ele não pensa como eu e nem eu penso como ele. Mas é o lugar aonde Deus disse: se você ficar, eu derramo o meu espírito. E você, que é diferente dele, vai conseguir viver exatamente o que ele está vivendo. Manter a chama acesa é ouvir uma palavra, é obedecer sem entender, e é permanecer no lugar de unidade. Falar de unidade para uma geração individualista é quase que falar que nós vamos pisar na lua de novo. Porque, desculpa quem está gravando, porque nós somos muito diferentes. Cada um de nós quer ser detentor de uma só opinião. A gente quer ser detentor das nossas próprias causas. A gente quer ser detentor dos nossos próprios meios. A gente quer defender o nosso a qualquer custo. E o que Jesus estava dizendo é: não tem a ver agora com defender o de vocês. Tem a ver com defender algo que eu estou gerando a partir de vocês. Isso vale uma repetição. Não tem a ver com defender o de vocês, mas tem a ver com defender algo que eu estou gerando a partir de vocês. Porque permanecer em Jerusalém era fazer parte de algo que mudaria a terra. Porque o que estava nascendo no cenáculo não era a ideologia de Pedro, não era a ideologia de Paulo, era a ideologia de um só homem. Permanecer em Jerusalém era dizer para tudo e para todos: nós não compreendemos tudo que esse judeu de Nazaré veio falar, mas tudo que ele fala faz o nosso coração arder. Permanecer em Jerusalém era olhar para o alto e dizer: eu espero a sua vinda, porque eu vi você dizer que voltaria como você foi. Permanecer em Jerusalém era dizer: eu entendi o que é ser testemunha, agora me ajuda a não perder a força ao testemunhar. Permanecer em Jerusalém era olhar para tudo e ver pessoas que estavam ali tão quebradas. Sabe por quê? Porque os 120 homens que permaneceram jobeus, muitos deles não conseguiam mais trabalhar. Permanecer em Jerusalém era permanecer com 120 homens que não tinham grandes dízimos para a igreja começar, que não tinha grandes recursos para a igreja avançar, mas que quando receberam do Espírito, se tornaram para Deus o maior recurso. Permanecer em Jerusalém era permanecer em um lugar aonde a chama jamais iria se apagar. Permanecer em Jerusalém era o lugar aonde o indouto, o menor entre eles, quando fosse falar a primeira palestra daquele homem, ela foi traduzida simultaneamente para todas as línguas. Permanecer em Jerusalém é permanecer no lugar onde a sua fala se amplifica para geografias que você jamais pensou pisar, tocar
ou servir. Para mim, Vitor, manter a chama acesa é exatamente isso. É permanecer no lugar aonde nem tudo mais faz sentido, humanamente falando, mas é o único lugar que se torna seguro para aquele que um dia recebeu uma palavra.